Olá, está começando mais um? Leiga, Partilha! eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast com mais de 100 episódios, gente. Tem mais que a quantidade de jogos da Copa para refletir sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje nós vamos ter a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. É isso aí, gente. Convido vocês para comentar sobre este e também todos os outros episódios, mais de 100 episódios, e interagir com a gente lá nas nossas postagens, nas nossas redes sociais. Então é isso. Vamos passar a bola. Gente, tô em cima de... Passar a bola para minha colega Mari, que vai fazer a leitura, então, no episódio de hoje. Bom, então, como já mencionado, leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Obrigada, Mari, pela leitura. E agora eu convido a Lu para fazer aquela contextualização, situar a gente dentro dessa leitura. Então, essa leitura ela se passa no início da década de 40, ali, entre 41 e 44 depois de Cristo. E o rei Herodes Agripa I, né, que é o que iniciou uma perseguição política muito forte contra a igreja primitiva, né, para poder legitimar seu poder e também agradar a elite judaica local, né, que foi a responsável por entregar Jesus também, né. Então, após ele mandar decapitar o apóstolo Tiago, né, Herodes prendeu também Pedro durante a festa dos pães ázimos, que é a Páscoa dos judeus, né, e ele planejava então uma execução pública logo depois que se terminasse as festividades. Esse é o contexto ali. Então, Jesus já, né, ressuscitou e estamos aí na igreja primitiva com os apóstolos seguindo a evangelização de tudo que Jesus repassou. E uma outra contextualização que eu acho interessante fazer na data de hoje é que na gravação que estamos fazendo hoje, que é dia 29 de junho, a igreja celebra o dia de São Pedro e São Paulo, né? E eles são celebrados juntos por serem 2 grandes, vamos dizer assim, colunas que se complementam na fé, né? Um líder da unidade e o outro que é chamado apóstolo da missão universal, né? Então, Pedro como chefe da igreja e Paulo como aquele que saiu aí e conseguiu chegar a novos territórios, digamos assim, né? Com seu conhecimento. Historicamente, os dois selaram
essa caminhada juntos para Roma, e os dois também sofreram martírio sobre a perseguição daí já na época com o imperador Nero, que seria entre os anos 64 a 67 depois de Cristo. Pedro acabou sendo crucificado, né? A igreja tem a tradição de dizer que Pedro pediu para ser até crucificado de ponta cabeça, porque ele não se sentia digno de ser crucificado igual Jesus, né? E Paulo acabou sendo decapitado, né? Então, no dia da data de hoje, são celebrados esses dois santos, na data da gravação, né? Esses dois santos juntos, e temos então esse momento aí que a igreja primitiva sofria bastante para poder seguir com o evangelho de Jesus. E viva São Pedro e São Paulo! Viva! Obrigada, Lu, pela contextualização, né? São momentos bem fortes, assim, né? Eu, quando leio, hoje em dia é difícil a gente, né? Quer dizer, acontece, mas em outros, talvez não perto da gente. Mas eu vou abrir as reflexões e não é nesse sentido, né? É mais em outro sentido. Eu vejo ali, né? Pedro, ele estava numa situação sem saída, né? Tava preso, acorrentado. Ali falar 4x4, eu fiquei descer uns 16 guardas, eu contei, né? E humanamente falando, não tinha muito o que fazer, né? Duas Mas correntes, né? exatamente. Mas o curioso é que quando Deus começa a agir, na verdade nem Pedro entende direito o que está acontecendo. Eu acho que ele acha que ele está sonhando, né? Ele fala ali no texto que ele acha que estava tendo uma visão. E eu fiquei pensando assim, quantas vezes, trazendo para a nossa realidade, né, não acontece algo parecido com a gente também. No sentido de que tem momentos que a gente está preso, não necessariamente numa prisão de verdade, mas preso num medo, numa preocupação, numa tristeza, numa situação que a gente parece que a gente não consegue resolver. E a gente passa tanto tempo olhando, às vezes também, como a Mari falou, das correntes para as correntes, que esquece que Deus está agindo, sim. E outra coisa que me chamou a atenção é que o anjo ele não tira o Pedro da prisão de uma vez só, né? Ele vai dando um passo de cada vez. Então fala lá, né? Levanta, aí depois coloca as sandálias, pega o manto, me segue. E às vezes a gente quer que Deus mostre o caminho inteiro pra gente. E às vezes ele só mostra o próximo passo. E eu fico refletindo que fé é mais ou menos um pouco isso, né? Continuar caminhando, mesmo sem saber os próximos passos, né? Mesmo sem entender tudo. Porque Pedro só compreende o que aconteceu depois que ele está livre. E olhando tudo isso, eu falo por mim, né? Mas acredito que muitas pessoas também já tiveram experiências assim, situações que às vezes você acha que não, nossa, impossível, mas que no final, né, muito depois, a gente consegue enxergar a mão de Deus conduzindo cada etapa. E a minha parece um espinho na carne, mas daí depois eu continuo no espinho na carne, que é a minha vez. Então, passo da bola novamente para minha colega Mari, para continuar as reflexões. Bom, vamos lá. Então, essa passagem para mim, é bem marcante, né? E ouvindo sobre ela, eu achei muito bom, assim, até providencial, né? A gente ter feito, depois que ela foi trazida na liturgia, no sentido de retomar algumas coisas. Então, a primeira vez que eu li e também ouvi a reflexão do Frei Gilson, ele fala muito da importância da oração da igreja, a igreja que ora e que intercede, e que isso traz e confirma a serenidade de como as coisas vão acontecendo, né? E aí hoje, pensando um pouquinho sobre essa passagem, né? Confesso que não tive muito tempo para parar e refletir, mas o que vem na minha cabeça é: por que Tiago, nesse momento, né, vai à morte, né, e Pedro é salvo? E aí vem muito naquela perspectiva, e algo que ficou muito forte, que Deus, ele não vai livrar Pedro da missão, mas ele livra Pedro para a missão que ainda havia de continuar. Então, a gente eu assim fui entendendo assim um pouquinho, e quão é rico isso, né? Então aí a gente entra naquela nossa velho eu, né?
Mas então por que a vida de Tiago vale mais e a de Pedro... Não, a vida de Pedro vale mais do que a de Tiago? Na verdade, não é bem isso. E sim, né, o propósito que Deus tinha para cada um deles, né? Tiago tinha testemunhado e o seu martírio também era um testemunho para aquele povo, para aquela igreja que rezava. E Pedro ainda tinha que fortalecer essa galera ainda, né? Tinha que ensinar a partir da sua vida, que muitas vezes também entrava, que acredito que essa questão, né, de às vezes se não saber se era uma visão, entra muito naquilo que nós vivenciamos. Nem sempre nós estamos caminhando, né, nessa entrega com Deus, nessa forma mais profunda, ou quando nós temos umas experiências mais profundas de intimidade com Deus, a gente não acha que aquilo está acontecendo de verdade, né? Então aí vem questionamentos, né? Assim como o de Pedro. Então Pedro tinha muito ainda que ensinar, até mesmo com as suas fraquezas, as suas fragilidades, né? O quão deveria ser perseverante, né? Essa igreja ao qual nós caminhamos até hoje. Então, Deus não age da mesma forma em todas as situações, nem os nossos caminhos, né, vão ser as nossas escolhas, nem os desejos de Deus vão sempre coincidir, né, com aquilo que é o preparado para nós, destinado para cada um de nós, né? Tudo depende daquilo que está escrito e que faz parte da vontade de Deus. Então, isso que veio muito. E a pergunta que surgiu no meu coração: por que então Pedro foi liberto, né? O que Deus queria realizar com cada um deles. Então, o que Deus queria era ainda fortalecer esse povo, né? Ambos tinham missões para cumprir. Tiago havia cumprido a dele e Pedro havia de continuar cumprindo a sua. E aí é isso, né? De que a gente possa entender que dentro das nossas fraquezas, né? Que às vezes nós percebemos que a nossa fé está mais firme, outras vezes mais abalada, que a gente possa entender, né? Essa palavra também nos quer dizer que nem nada pode ser mais forte, né? Nem corrente, nem portão de ferro, nem nada pode ser mais forte do que o projeto de Deus para cada um de nós. Então não tem nada que pode impedir quando é a vontade de Deus para nossa vida, né? Então, assim como dizia São Miguel Arcanjo, né? Quem como Deus? Ninguém como Deus, né? Então, nem soldados, nem situações difíceis, nem situações exigentes, sendo ela em quais áreas sejam, podem paralisar ou barrar, prender ou amarrar aquilo que está dentro da vontade de Deus, sendo as nossas missões, né? Aquilo que é o projeto de Deus mesmo para nossa vida. Bom, então agora passo para minha colega Lu para dar continuidade aí a seu possivelmente um novo olhar, uma nova reflexão ou algo que complemente. Bora lá, Lu. Obrigada, Mari. Obrigada, Alex, também. Eu acho que Alex falou, né, que essa leitura meio espinho, assim, eu também senti, por mais que seja uma leitura de um milagre acontecendo, né, eu senti um pouco mais pro lado do espinho, assim, puxando para mim. Eu acho que é porque eu comecei a fazer primeiro pela pela contextualização, né, que foi digamos assim, minha atribuição hoje aqui no episódio, e me pegou muito lembrar da forma cruel, né, do destino cruel que teve tanto São Pedro quanto São Paulo, né, São Pedro especialmente, né, vindo a ser crucificado também. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas né, todo esse milagre aí para depois ele sofrer tanto e por um segundo eu fiquei, né, assim, para que então, né? Porque daí voltando um pouco porque a Mari também falou, né? Então pensei no próprio, não comparando Tiago com Pedro, mas Pedro com Pedro mesmo, né? Tipo, mas por que né, salvou disso e não salvou do outro, né? Não salvou da outra situação. E depois, olhando melhor na própria contextualização que eu tinha preparado, eu falei, não, gente, mas só para ver as datas, né? Por exemplo, este momento aqui, né, como eu comentei na contextualização, dessa leitura que a gente fez, teria sido lá pelos anos 40 depois de Cristo. E Pedro veio a falecer pelos anos 60. Então, ele ficou 20 anos ainda pregando, né? 20 anos ainda atuando pela igreja primitiva, 20 anos ainda evangelizando. Em 20 anos,
quantas pessoas ele não atingiu, né? Quantas coisas ele não conseguiu, a quem ele conseguiu chegar, né? Quantas coisas não foram importantes nesses 20 anos. Fiquei até pensando assim, se não houvesse esses 20 anos, será que o cristianismo teria chegado até a mim, hoje em dia, onde eu estou aqui do outro lado do mundo, né? Por causa dessa sementinha plantada lá pela igreja primitiva, pelos primeiros cristãos, especialmente pelo trabalho dos 11 apóstolos, né? Tirando, então, excluindo Judas, né? Mas os outros 11 os outros 11 que ficaram, que foram os primeiros, né? Que saíram evangelizando, né? Que estiveram mais próximos de Jesus, né? E eram 11. E desses 11, quantos milhões de pessoas hoje em dia não têm, né? São cristãs e quantas acredito eu que o mundo inteiro, se não 99% do mundo sabe quem foi Jesus, pelo menos, ainda que não se diga cristão, já ouviu falar de Jesus, né? E foi por causa desses 11 que estavam lá, né? E os seguidores e todas outras pessoas também, que obviamente, né, as mulheres, né, e outros seguidores que vieram depois, o próprio São Paulo, né, que não estava logo entre os 11 ali, mas depois foi extremamente importante para a evangelização. Como uma sementinha ali, a gente realmente não vê, né, acontecendo, como a Letícia falou ali na dela, né, é um caminho, uma coisinha que a gente não vê acontecer, a gente já quer o caminho todo. Mas olha essa história de 2000 anos, né? É uma história muito comprida que começa com uma sementinha lá para trás e que um momento desse que a gente leu da leitura que permitiu que Pedro passasse mais 20 anos trabalhando nesse projeto, que é o, né, projeto de Deus, um projeto de Deus. E eles sofreram nessa época uma perseguição muito forte, como o Alex falou, né, comentou, se a gente não consegue nem dimensionar muito, apesar de saber que tem lugares no mundo que ainda existem cristãos que são perseguidos, a gente não tem isso na nossa realidade aqui, né, pelo menos no Brasil, muito menos aqui no Paraná, muito menos na nossa cidade, né, não vê uma coisa dessa acontecendo, mas existem pessoas que permanecem morrendo por causa de serem cristãs. E na época, né, da igreja primitiva era muito pior, né? Todo mundo era perseguido, né? Não era um ou outro, era assim, um negócio pesado mesmo, né? E eles lutaram por isso, resistiram, e a arma deles era a palavra, eles não saíram guerreando, né? Quando a gente fala lutar, pensa assim, eles pegarem armas e saíram brigando com o exército. Não, né? A arma deles era a voz, era o que eles tinham para falar, não é? Não estavam pegando escudos e armas, não, eles conseguiram, e eles, uma pequena parcelinha ali contra um exército romano gigante de armas, de fato, né? Conseguiram ainda vencer, porque se a gente está aqui hoje em dia, 2026, falando sobre Jesus, é porque eles conseguiram, né? Então, minha reflexão começou meio com um espinho lá atrás, mas acabou se transformando numa espécie de gratidão até, de parar para pensar realmente essas pessoas, lógico, por Jesus também, mas por essas pessoas que estavam lá na época de Jesus e que se esforçaram para que essa palavra chegasse até a gente hoje em dia, né? E a palavra que eu acho que, né, não sei se foi a Mari que comentou alguma coisa a respeito, né, assim, a liberdade, né, de estar livre, né, como é importante, acho que é um paralelo ali de Pedro está sendo liberto daquela prisão específica, né, naquele momento específico, é um paralelo com a igreja primitiva também estar tendo o seu grito de liberdade, tentar dar seu grito de liberdade, né, ser livre para poder exercer sua religião, exercer sua crença, né. Então, no fim das contas, eu acho que é bem bonito também, né, para além do fato de ser um milagre, isso que aconteceu nessa leitura que a gente fez hoje, né, é também um paralelo muito bonito em relação à própria igreja primitiva. E agora voltamos para a colega Lex, que vai falar de algum momento que tenha doído mais um pouquinho, né? Porque, né, tem bastante coisa para dar uma doída aí nessa leitura também. E vamos lá ao momento espinho na carne, Lex. Espinho no meu corpo. Vamos lá, então. O espinho dessa leitura, para mim, está na dificuldade de confiar, né? Porque Pedro ali confia, né? Mas eu vejo assim que quando as coisas estão difíceis, eu queria que resolvesse tudo na hora, queria entender por que está acontecendo, queria entender o plano completo, queria ter garantia de que vai melhorar, que vai dar tudo certo. Mas como a gente viu na leitura, Deus não é assim que Deus trabalha, né? Ele não é imediatista. E muitas vezes ele pede pra gente apenas o próximo passo. E aí eu percebo assim, que às vezes eu tô parecida com Pedro no sentido de achar que as coisas são meio visão, assim, eu tô tão focada na corrente, né, que eu não vejo nem que a porta já tá aberta. E
Então eu acho que o espinho, o que dói, assim, é isso, de perceber que, às vezes, assim, trazendo para minha realidade, prisões que às vezes eu mesma estou alimentando. Pensamentos que eu volto a visitar, medos que eu fico cultivando, preocupação que eu fico carregando. E às vezes com dificuldade de entregar para Deus. Então, o espinho, assim, é esse, né? Que essa minha dificuldade de deixar Deus conduzir e também de muitas vezes insistir em permanecer presa, né? Em coisas que talvez ele tá querendo tentar me mostrar o caminho da liberdade, né? Como vocês falaram agora no fim. Então, assim, foi um espinho bem pessoal. Apesar que a Lu falou desse espinho, quando eu comecei a ler, lógico que tem esse espinho de meio que indignação da crueldade, mas com relação à leitura e trazendo para a minha realidade hoje, este foi o meu espinho. Mas também temos momentos que são refrigérios, como a Mari gosta de falar. E é ela mesma. Nossa, hoje toda vez eu tô tocando a próxima é a Mari, que vai vir com a gente com o Momento Glória. Olha, vamos lá, né? Não tem como ser outro Glória, né? Não sei pra vocês, pode ser que tenha, né? Na verdade, pra mim, quando todas as vezes assim que Jesus fala assim, levanta-te. Então, eu sinto muito forte assim Jesus olhando pra nossa realidade, como a Alex até já colocou no espinho, né? Ele olhando o real na nossa realidade e dizendo assim, só não pode ficar aí, vambora, né? Então, e ele vindo mesmo ao nosso encontro, todas as vezes que eu escuto, né, ou que eu leio, levanta-te, né, na palavra de Deus, é como se realmente fosse, eu me imaginasse me encontrando assim com Jesus, sabe? Jesus mesmo puxando pela mão e olhando nos meus olhos e levantando mesmo e dizendo: bora, vamos sair aí dessa paralisia, vamos renovar, vamos recomeçar, não importa da onde foi, da onde parou, da onde tem que ir, vamos, que tem muito mais. E se cair de novo, nós vamos levantar, né? Jesus vai vir levantar quantas vezes for necessário, porque a sua misericórdia é infinita, né? Não tem como a gente não lembrar ou se esquecer disso, né? Que a misericórdia é infinita de Deus, né? Então ele permanece conosco e ele sempre irá permanecer. E isso é glória demais, né? Isso é muito glória, glória, gloríssimo. Se me permite a piadoca, é glória! Boa, boa! Época de Copa! É glória! É glória! Se me permite a piadoca, época de Copa. É um glória gol. É o glória. Melhor do que grito de gol ainda, né? Muito bom. Bom, agora a gente vai para aquele momento de gol também, né? De De gol, acerto, né? acerto, coisas Seria um boas, passou sexta, de sei lá, né? fase. É isso aí. E com ela, a Lu que vai trazer a boa nova de hoje. Eu quero partilhar a boa nova com você. Obrigada, meninas. A boa nova vai ser uma sugestão, vamos dizer assim, um pedido, talvez, né? Uma sugestão. Porque não é envolvendo uma coisa que é uma boa, é uma coisa meio chata, na verdade, não é nada legal o que aconteceu. Acho que vocês estão, né, todo mundo aí está acompanhando que teve o terremoto na Venezuela, né? Hoje, na data dessa gravação, eu vi que já soma cerca de 1.700 mortos, então uma tragédia muito grande que aconteceu com os nossos irmãos aqui perto, né? Nossos pessoal aqui da região, né? Parece que foi, acho que, o terremoto mais grave dos últimos 100 anos, né, na Venezuela, então é realmente uma tragédia muito grande. E o que eu venho trazer de sugestão, vamos dizer, dica, seria o seguinte, né? Como é possível a gente ajudar as pessoas que estão lá? Existem algumas formas, para nós que estamos aqui no Brasil. Uma delas é através da Caritas, Caritas Internacional. Não sei se todo mundo conhece, mas a Caritas Internacional é uma confederação católica de assistência humanitária, né?
ela está presente em mais de 200 países, inclusive no Brasil, obviamente. Tem sedes em algumas cidades principais. Tem em Londrina, se eu não me engano, também. Tem sim, certamente tem em Londrina. Acho que tem Maringá. Enfim, praticamente Cornélio cidades um também pouquinho tem mais... representantes também, né? Tem Cornélio também representantes? tem. O Dom Marcos reimplantou, né? Essa é a novidade aí. Ah, não sabia, ó lá. Viu? A boa nova a Mari tá trazendo aí, ó. Que eu já não estava sabendo. Então, bom saber. Mas a Caritas Internacional também atua na Venezuela e está atuando ativamente, né, nessa situação lá do terremoto para prestar ajuda às pessoas, né, que perderam suas casas, que tiveram familiares feridos, familiares mortos, né. E a Caritas é uma instituição muito séria, né, muito respeitada no mundo inteiro. E tem como a gente fazer doações para eles diretamente. Assim, eu sei que tem muitos outros órgãos também que estão aí na internet, então, obviamente, fiquem à vontade para doar, se sentirem, né, que preferem alguma outra instituição, mas assim, a gente indica essa que pelo menos eu sei que a gente garante que é respeitada, que é séria. Não sugiro doações se você recebeu algum link de alguém, né? Então, entre você mesmo no link, né? Procure você ativamente, porque a gente sabe que até nessas tragédias horríveis as pessoas são aproveitadoras e querem fazer golpes, né? Então, como que a gente pode... Se você tiver interesse de fazer uma doação para o Caritas da Venezuela, como fazer? É bem fácil o site, é caritasvenezuela.org/donaciones, né? De doações, donaciones. Novamente, Caritas é com C, tá? Então, Caritas Venezuela, tudo junto, minúsculo, né? .org/donaciones, de doações. Vai abrir essa página, vai estar lá assim, no meio da página. Donaciones de Venezuela. Donaciones del extranjero. Embaixo vai estar assim, donar. Uma caixinha amarela, tá? As duas primeiras que eu falei estão numa caixinha vermelha. Se você clicar nela, vai dar uns dados bancários, né? Mas nessa caixinha amarela que tá só donar, caixinha amarela, ela já abre uma aba para você fazer doação por cartão de crédito. Né? Então é bem fácil, muito fácil. Quem tem PayPal, entende aí de fazer compra online no PayPal, tranquilo, né? Gente, assim, hoje todo mundo faz compra online, né? Você consegue comprar na Shopee, você consegue doar isso aqui se quiser. Então, né, assim, não vai ter nenhuma dificuldade em relação a isso. Podem ficar tranquilos. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem condições, né, de ajudar financeiramente. E também lembrando que a doação daí vai ser em dólar, tá? A cobrança é em dólar, então só para ficar atento, que às vezes a pessoa tá achando que vai doar em reais e acaba tendo uma surpresa aí na fatura do cartão, né? Mas quem puder, né, tiver condições, a gente sabe que a Caritas é um grupo muito sério, que realmente assim trabalha há mais de 200 anos. Eu tenho até aqui anotado que ela foi fundada em 1897, na Alemanha, pelo padre chamado Lorenz Wertmann, não sei se é assim que fala, né? E virou oficialmente uma confederação assim adotada, né, pela igreja toda, pelo Papa Pio XII lá em 1951. E desde então, né, é uma instituição, desde sempre foi, né, mas cada vez maior e mais séria e realmente trabalhando bastante para essas questões humanitárias, sempre que precisa, né, e mesmo quando não há alguma situação específica, eles ajudam ainda assim, né. Então, quem tiver disponibilidade, caritasvenezuela.org/donaciones, caixinha amarela lá no meio da tela, donar, bota o cartão de crédito ou quando você puder. Quem não puder, com certeza as orações vão ser muito bem-vindas, assim como no Evangelho, na leitura que fizemos hoje, né? Tem um trechinho, né? Eu não lembro qual versículo agora para falar, mas que fala que a igreja, né, estava orando por Pedro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, perdi aqui o trecho. Mas enfim, tem um versículo que fala, né? Aqui, achei. Versículo 5. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Então, quem não tiver disponibilidade de doar em dinheiro, não tem problema. Com certeza a oração também vai chegar e vai ser muito importante para essas pessoas que estão passando por essa situação muito, muito difícil, né? De terem perdido suas famílias, suas casas. Muita gente, né? Uma situação realmente muito complicada. É um país que a gente já sabe que sofre muito com miséria, com fome, né? Assim, já tem uma questão social muito grave por lá e agora com essa tragédia realmente eles estão precisando bastante. Então, quem puder ajudar da forma que puder, né? Seja em valores ou seja em orações, com certeza acho que vai ser bem-vindo, né? Então, fica aí minha dica. Obrigada, Lu, né, por essa sugestão, muito importante mesmo. Depois também a gente vai deixar o link nas nossas redes Isso. sociais.
E é isso, nossa, já estamos chegando no fim de mais um Leiga Partilha. Ah, A gente espera que vocês tenham gostado, mas antes nós vamos aos comentários dos nossos colegas e colegas sobre os nossos episódios anteriores. Então vamos lá. Agradecer minha mami Marga, né, que nossa tá até marcado como super fã. uhum. Que escreveu assim, né, com relação ao episódio 120. O trecho do evangelho é pequeno, contudo o significado é grandioso. Como sempre, muito enriquecedor a partilha das colegas. Muito obrigada. O amor de Jesus para conosco é incondicional e misericordioso. Obrigada, Senhor, por tanto amor para conosco. Amém. Amém. Muito obrigada. A Geni também, né, que sempre comenta pra gente. Um abraço, Geni. Também sobre o episódio 120, deixou um like, né, um coraçãozinho. O Antônio, da comunidade Imaculado Coração de Maria, sobre a reprise, né? Vocês também podem ouvir outros episódios, como ele tá comentando aqui, do nosso episódio 66. Escreveu assim, né, via WhatsApp. Muito lindo e emocionante, serve de lição para mim, para minha conversão e renovação. Deus abençoe a todos da comunidade. Muito obrigada, né, pelas palavras. Muitas vezes eu falo por mim, né? Mas não sei, acho que as meninas também concordam. Às vezes a gente acha que, né? Será que eu tô falando alguma coisa boa para alguém, né? Então, a partilha de vocês é muito importante também para a gente continuar o nosso trabalho. Então, Com se vocês certeza. quiserem, né, deixar seu comentário, sugestão, se você quiser falar, queria participar de algum episódio, eu sei que às vezes vocês têm vergonha, mas enfim, não Mas fala tenham. sem vergonha mesmo. Né, se Deus está tocando Chega no seu mais. coração, enfim, né? A gente tem canal de contato, pode vir falar com a gente. Então, Mari, fala assim, quais são, né, as redes sociais, como que as pessoas podem encontrar o Leiga Partilha? Isso aí. Ou, Então, ou nós, né? Nós também, né? Nós da Leiga Partilha. as principais aí que você tem na palma da sua mão, com muita frequência, né? Então, principalmente, desculpa, principalmente nós temos, né, o Instagram, que tem lá nossos episódios, tem também, né, as nossas listas de transmissão, que são através dos nossos WhatsApp particulares, né? Você pode entrar aí em contato conosco e nós enviaremos somente o episódio, então não é grupo, né? Somente para que seja transmitido esse episódio, não só esse episódio, como também os episódios de silenciamento. Se vocês perceberem aí, nós intercalamos, né? Então, em uma semana nós fazemos o episódio do próprio podcast e no outro nós temos aí o nosso silenciamento, que é esse momento qual antecede, né? Então, é o que nos prepara para partilharmos, né? E isso é muito bom, é muito enriquecedor e é algo que nós deveríamos fazer com muita frequência, né? E eu mesmo, confesso por mim, nem sempre isso é possível. Então, às vezes, se você está precisando aí de algo para te ajudar no silenciar ou para que você possa, né, adentrar aí na sua espiritualidade diária, algo do tipo, então nós temos aí os episódios de silenciamento. Então, as principais, né? Facebook, Instagram, YouTube e também, né, pelos nossos canais de contato particular. Você manda ali o seu contato, se você tiver os nossos contatos, ou se não, até mesmo pelos nossos perfis. Você manda ali e nós vamos te adicionar na nossa lista de transmissão. Obrigada, Mari. E agora a Lu fala onde as pessoas podem ouvir o nosso podcast. A gente, muito fácil, né? Encontra em todos os lugares, estamos nos principais, né? Lugares nas plataformas de áudio. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify e diversas outras plataformas. É muito fácil encontrar, se você jogar no Google Leiga Partilha, você já encontra várias maneiras de ouvir esses episódios, né? Para além daquele que você está ouvindo neste momento, né? E eu convido também as pessoas a avaliarem a gente positivamente, obviamente, nessas plataformas. Por exemplo, no YouTube, né? Escreve lá no canal, né? Dá um likezinho, deixa um comentário. No Spotify, hoje em dia, também tem umas estrelinhas para você dar pro podcast. Então, né, dá 5 estrelas lá pra gente. Encontrou alguma outra plataforma que você ouve,
deixa uma avaliação positiva pra gente, deixa um comentário, que como a Alex já falou, para de nós o mais importante é a partilha, né? Então, se puder partilhar a palavra, mais do que a avaliação, a gente quer a palavra de vocês, a partilha de vocês. Então, aguardamos vocês, todas essas plataformas que a gente comentou aí, e outras que você encontrar também, quiser para repassar sua partilha, esperamos vocês. É isso aí. Então agora vamos nos despedir em 3, 2, 1. Tchau!